Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Estamos no último dia do nosso encontro, né? Foi uma trajetória muito interessante, muito aprendizado. Nós tivemos no primeiro dia com o Marcelo o tema Ideologia, Psicopatologia no DSM-5, né, Marcelo? Foi muito interessante o nosso debate. Quer lembrar alguma Exatamente. coisinha, uns detalhes ali do que a gente falou naquele dia? Pois falamos das ideologias típicas da época da modernidade, não é? E de como essas ideologias também estão presentes até hoje, não só na prática da psiquiatria, que vai lidar com a loucura e depois com os transtornos, as doenças mentais, mas também a própria psicologia, representando hoje uma profissão também que está inserida no âmbito da saúde mental. Isso, foi muito, muito interessante. Depois a gente teve o segundo dia, aí veio a Letícia, para falar sobre a amamentação, também tão rico em conteúdo, aprendemos bastante, né, Letícia? Quer fazer lembrar a gente um pouquinho do que você falou nesse dia? Sim. Então, nesse segundo encontro, né, nós falamos mais sobre as questões específicas da amamentação, mas também pensando um pouco na saúde mental da mulher. Então, nós falamos um pouco da anatomia, da fisiologia, mas também de saúde mental. É, Foi uma aula, uma palestra um pouco mais prática, né? Então, tinha ali intercorrências, questões que de fato podem atrapalhar a amamentação e como conduzir. E foi muito legal dar essa aula. Foi ótimo, Letícia. Terceiro dia, Marcelo voltou, né, Marcelo? Terceiro encontro, né? Que nós tivemos aí um encontro por semana. E foi muito interessante, aliás, uma observação, né? Acho que nós estamos de parabéns também, porque hoje em dia talvez uma das coisas mais difíceis para a gente conseguir é manter ali a constância, né? Das coisas e ter um ritmo, né? Com tantos compromissos que a gente acaba tendo, a gente conseguiu, né? Desde o primeiro dia ali vir tendo toda semana um encontro. Então, assim, muito obrigada pelo comprometimento ali de todo mundo. Foi um momento, tem sido momentos muito bons. Então, viemos no terceiro dia com o Marcelo novamente, né, no terceiro encontro, falar sobre a alma, mal-estar e a invenção do psicológico. Quer falar alguma, Exatamente. quer falar alguma coisa, Marcelo, sobre esse dia? Pois falamos sobre a questão importantíssima inclusive, a defesa que eu faço hoje, que é de um resgate dessa concepção da alma, de transcendência humana, que nos foi retirada na modernidade e que acabou por ser substituída por uma interioridade artificial. É por isso que eu falo sobre a invenção do psicológico. Porque todos os conceitos psicológicos, eles são conceitos criados para nomear essa interioridade artificial. Então, acabamos por ficar, acabamos por todos ficarmos desorientados, sem mais a régua moral da virtude, da transcendência que a alma nos proporcionava, e acabamos então por ter uma existência materialista, voltada para aspectos que são da existência e dessa existência limitada pela morte, o que acaba por se traduzir num mal-estar inerente. Aliás, eu acho que a gente deveria vir novamente com esse tema. Uma observação aqui que eu faço, porque não parece que está faltando ainda, né? Mais discussão, embora a gente ficou 2 horas conversando, eu acho, né? Foram 2 horas, ainda tem muito que se falar, né, Marcelo? É, sempre. E é um tema que sempre acaba por surgir, porque sempre que falamos do sofrimento humano, nós vamos então acabar por retornar a este aspecto. Porque o sofrimento humano hoje em dia está muito ligado a este aspecto desta invenção, desta criação, desta interioridade artificial. Então, nós acabamos por nos guiar em nossas existências pelas ideologias modernas. E essa interioridade é povoada, então, destes conceitos, destas noções
que são todas artificiais e acabam por ser também superficiais, né? Elas não dão conta de nos dar um sentido para as nossas vidas. É. Então, fomos para o quarto dia do nosso encontro, né? Quarto encontro, e veio um colega de fora, né? Um convidado, que foi o Felipe Maronese, para falar sobre a NR1, né? E os riscos psicossociais. Foi um encontro muito interessante também, muito técnico, né? Foi bem técnico, bem ali para a gente tirar dúvidas mesmo de como que as empresas podem buscar ajuda, o que que elas devem fazer agora para buscar também olhar para os seus funcionários ali com não somente pensando no conforto físico como antes já era exigido, mas agora também pensando que eles têm ali uma participação importante na vida do funcionário, né, dos colaboradores deles, e por isso eles também têm que pensar na saúde mental deles também, né? O impacto, né, o ambiente de trabalho exerce na vida da pessoa é realmente imenso, né? A gente passa muitas horas no ambiente de trabalho, né, interagindo com as pessoas que estão lá, e a cultura daquela empresa, né, os donos, os líderes, eles realmente precisam ter esse pensamento, esse olhar para esse aspecto de que o cuidado da cultura mesmo, de como ele lidera, como os líderes deles lideram também, como que esses colegas estão interagindo entre si, não é somente uma questão de tem uma mesa adequada, tem a luz adequada, não. Agora também as empresas precisam pensar no cuidado mental desses funcionários e dar para eles recursos, né, para os funcionários, para eles de repente até passarem por situações que às vezes não iniciaram no ambiente de trabalho, mas vão ser talvez influenciados, né? Então é bem interessante. Eu tenho uma visão bem animada, assim, bem positiva disso, né? Porque essa iniciativa, esse cuidado, essa atenção já existe em outros, embora seja tema de, né, debate, algumas pessoas acham que o Brasil está sendo pioneiro nisso, e eu não diria tanto, não. Assim, eu acho que está meio atrasado até, para falar bem a verdade. A diferença é que está colocando agora em uma questão legal mesmo por trás, né? Mas isso já, pelo menos aqui onde eu moro, já acontece, já é uma realidade, né? A questão da preocupação com o funcionário também no aspecto psicológico, né? Vocês querem fazer alguma adição sobre esse dia, Marcelo ou Letícia? Só um aspecto de que é bem característico, não é, do Brasil. Eu acho que isto advém também da cultura portuguesa. Esta questão de tudo ter que ser tratado por meio protocolar. Ou seja, se não for transformado em lei, a coisa ela não acontece, não anda. Então, assim, a saúde mental, por mais importância que ela tenha em termos tanto da vida do trabalhador como da vida de qualquer pessoa, ela torna-se efetivamente importante para estar dentro das organizações somente se for transformada em lei, não é? Porque isto já era para ter acontecido normalmente como um aspecto até, digamos, natural no desenvolvimento das empresas, da saúde mental está incluída como algo tão essencial como o desenvolvimento, como desenvolvimento de competências, como desenvolvimento de outras questões relacionadas ao trabalho, né? Mas é uma característica bem própria do Brasil. Se não for protocolar, se não for através de leis, parece que não temos aí a obrigação de fazer, o dever de ter que fazer algo, não é? É, um tema. Até, inclusive, a Rafaela vai provavelmente concordar comigo. A gente estava fazendo recentemente prova, e eu acho que isso, inclusive, cai bastante dentro do que nós estávamos estudando mesmo, né? Até que ponto o ser humano, bom, debate filosófico, né? O ser humano é bom, se torna bom porque tem as leis ali que o debate ético, acho, né, Rafaela? Eu estou aqui, não sei se entra na metafísica ou na ética, acho que é ética, exatamente ética, né? Até que ponto o ser humano é bom porque
né, o Estado ali coloca, estabelece leis e aí faz com que ele ande na linha, vamos dizer assim, isso pode ser considerado que ele é bom por isso? Ou, na verdade, o bom, ele vem muito anteriormente, né? Vem antes da polis estabelecer que ele deva agir dessa forma ou daquela. É interessante, assim, né, Rafa? Talvez dê até um papo separado sobre isso, porque é confuso até assim, mas é muito legal como o Platão vem com essa ideia, depois como Aristóteles ajusta um pouquinho essa visão, e aí disso vai desenvolvendo toda uma ética filosófica, né? A partir disso. No quinto dia, a gente voltou com a Letícia e falamos do casamento no puerpério, né, Letícia? Assim, parece um tema inicialmente fácil de falar, pensar que tem ali uma, né? Talvez só uma camada inicial e pronto, é flat, né? Se a gente pensar, puerpério afeta, não sei. Mas quando a gente entra nos detalhes e vai pensar como, né? Isso realmente tem ali como que, assim, talvez um efeito bem polvo, né? Tipo, os tentáculos vão em tantas áreas, vai tão profundo às vezes. Então, é um debate que realmente a gente pode ficar, assim, horas falando sobre, tanto sobre o aspecto do que existe, o que pode acontecer, mas como que a gente pode lidar com isso também, que é um desafio, né? Sim, foi muito legal esse encontro. Foi desafiador. Eu não tinha falado ainda para outras pessoas sobre esse tema, a não ser dentro de um atendimento no 1 a 1. Mas foi muito legal colocar tudo, né, como uma forma de apresentação, porque daí eu vi de fato, né, o quanto se desdobra e o quanto de questões podem, de fato, estar correlacionadas com a chegada de um filho, né? Então, o porpério e a chegada do primeiro filho. Todas as áreas da vida daquele casal vai ser mexida, né? Então, foi muito interessante conversarmos sobre essa nova dinâmica familiar, a entrada de opiniões, às vezes até a presença das avós, né, tios, pessoas ao redor, e o quanto fica forte essa questão também de como você foi criado, a sua bagagem, né? Enquanto isso fica forte depois do nascimento do primeiro filho, e tudo que acontece ali no puerpério, as questões emocionais. Então, nós falamos os aspectos físicos, emocionais da puérpera, as necessidades do bebê, nos primeiros 3 meses de vida, e o pai, né? Como é que é a construção da paternidade? O que que acontece diferente da mãe que ele já está gestando? Como que funciona para o pai, na mente dele, emocionalmente, como que acontece essa construção da paternidade e quais são essas interferências que podem atrapalhar o relacionamento. Então, foi muito legal colocar tudo isso em forma de apresentação e eu creio que tenha sido também bom para as pessoas que estavam assistindo. E Foi, é aquele tempo que você de fato disse, né? A gente gastou um tempo, 1 hora e meia mais ou menos, e ainda ficou com aquela vontade de conversar um pouco mais. sim, foi, com certeza. Esse dia, porque acabou que a gente foi vendo conforme, né, nós fomos conversando, debatendo, quão profundo, na verdade, é, né? E o tanto de coisa que ainda tem para a gente, de repente, abordar, aprender, apurar até, né? E aí, e realmente, deu vontade de falar mais. Vamos pensar em marcar outra coisa também. Daria Outro para encontro. destrinchar, né? Como que a parte financeira, parte sexual, como é que é o retorno às atividades sexuais depois, né? E daí tem toda a questão física, emocional, psicológica do homem de uma forma, da mulher de outra. Bem interessante, realmente daria para a gente fazer uma aula para cada situação, né? Eu achei, Fragmentando ali. eu achei muito bom falar sobre o aspecto do psicológico do homem, como ele desenvolve esse amor, porque geralmente não é muito o que a gente fala, né? A gente realmente sempre coloca muito foco na mãe, no bebê, e traz, e sempre colocando o homem, né? O homem tem que entender, o homem tem que ajudar, de fato, né? Mas tem também olhar, botar a luz ali nessa, o que está acontecendo com ele, como acontece com ele, na verdade, né? Sim, Assim, como que na mãe, como desenvolve esse amor, é totalmente, como e quando, né? Essa é a questão, né? Acho que o tempo, quando desenvolve o amor, em comparação de quando começa a desenvolver esse cuidado, esse amor no homem, né? É muito diferente mesmo. Então, seria muito bom se a gente pudesse ter assim um outro encontro, de repente, para falar só sobre esse lado, só do homem, desses bastidores dele, sabe? Até quando ele descobre ali.
tá? Pegou o Sim, resultado, fazer um paralelo até de repente, né? Os comportamento da mãe, tudo que passa na cabeça dela, né? E sentindo já no corpo. E o pai ali pegou o resultado e todo aquele desenvolver dos meses, né? excelente. E a gente poderia ter uma pessoa, um homem também, né, para que ele pudesse Com falar um certeza. pouco sobre esse aspecto, porque eu vejo, mas eu enxergo como terceira pessoa ali, né? Então eu vejo o comportamento da dinâmica ali das famílias, mas não consigo de maneira alguma É. me sentir como, né? Eu acho que a gente podia fazer, com certeza, e trazer o Marcelo, Isso é muito legal. trazer, de repente, o Erickson, se ele quisesse, né, poder vir aqui falar, porque são pais, pelo menos os que eu, né, os que ainda estão por vir, né, Rafa, os futuros papais também. Eu É, vi o vídeo depois, parabenizo a Letícia, espetacular a apresentação. E assim, me identifiquei com várias coisas, porque eu tenho um filho só, mas parece que nós ficamos lembrando de toda a experiência e daquela coisa do que é realmente esse momento de quando a mulher tem o filho, né? E para o homem, assim, é uma experiência também impactante, mas de outro modo. Não é tão impactante como é para a mãe, claro, porque para a mãe é uma experiência realmente que eu acredito que nenhum homem tem capacidade realmente de compreender. O que é essa ligação da mãe com o bebê, essa ligação de ter gerado a vida, não é? E depois desta vida se apresentar através do nascimento para essa mãe. Mas eu gostaria de falar da experiência do homem, da experiência também que eu acho que está correlacionada a esse momento, que é uma experiência de certa solidão, sabe? Que o homem tem. Eu acho que da perspectiva do homem, eu não gosto muito de retomar Freud, porque o que está contido na teoria psicanalítica é de uma ideologia muito pessimista. Mas tem uma coisa que ele acerta bem, que é essa experiência do homem se vê excluído de uma relação fundamental, sabe? Porque o homem ele participa na concepção do filho, participa em tudo, mas ele não participa da relação que a mãe tem com o filho, seja um filho ou uma filha. Naquele momento em que é bebê e até uma certa idade, a relação da mãe com esse filho é como se fosse uma relação fechada. Ela não tem necessidade de nada externo. E o É, pai, ele fica posto nesse lugar como se fosse um lugar, assim, eu não diria de excluído, mas tem um termo em inglês que eu acho interessante, que é outcast, né? É um como se fosse, coadjuvante. ele fica excluído, mas não é totalmente excluído, não é? Ele é aquele participante. Então ele ajuda, ele vai constituindo. E eu acho que o amor do pai, ele tem uma constituição muito diferente, porque ele passa por esse significado de proteção. Eu acho que é um resumo desse lugar do pai. Ele encontra o seu lugar, ele encontra uma função nessa relação como aquele que vai fornecer proteção, segurança a essa relação que é tão fundamental. É uma relação fechada, mas é uma relação que para o mundo externo ela também é frágil, né? O bebê é frágil, a mãe muitas vezes não tem condições de proteger sozinha o bebê, porque a mãe também precisa dessa proteção para fornecer o cuidado ao bebê. Então, eu acho que essa função do pai ela vai sendo constituída nesse sentido, sabe? E a mãe precisa de tanta também, tanta segurança psicológica no termo emocional. A mãe ela não tá a 100%. E ao mesmo tempo ela tem que dar tudo pelo bebê, né? Então o pai ele tem esse lugar de suporte, de segurança, sabe? E realmente é um lugar também não é fácil. Acho que seria interessante realmente essa excelente. discussão. É bom, né? Realmente esses dois temas aí, todos foram muito interessantes, mas eu acho que esses dois foram os que a gente está querendo voltar para falar mais, né? O resumo já foi quase um outro encontro, né? É muito bom. Rafa, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Que hoje não é palestra, né? Hoje a gente está todo mundo ali.
debater, Não, eu conversar. achei a ideia dos homens com relação à paternidade fantástica, porque a gente vê até um antagonismo nessa relação dos homens se preparando para ser pai, né? Uns, eu acho que se colocam muito na posição de observador e se isolam, e eles, o que muitas mães reclamam, né, hoje em dia, que, meu marido não ajuda em nada, meu marido não colabora, não sei o quê. Enquanto outros, eu acho que eles interiorizam muito esse sentimento, e aí eu falo no lugar de filha de um pai que interiorizou esse sentimento, e o meu pai praticamente deixou a minha mãe louca, no sentido de quantos ml elas mamaram, e não sei o quê, e não sei o que lá. E assim, ele foi um paizão nessa primeira infância, mas em contrapartida, enquanto marido, ele deixa a desejar porque fica naquela pressão, naquela coisa de como que eu posso ser melhor e o que que eu posso fazer. Então, é muito interessante isso mesmo, porque eu acho que o homem, ele não é criado para lidar com esse tipo, né, de situação. É muito difícil vocês verem mães, como a minha sogra que criou o meu marido, ela está até aqui presente, abriu a câmera, e outras mães, eu acho que essas mães, né, mais antenadas, mais modernas, vão criando o homem para, na verdade, ele ser um parceiro, ele não nem tirar esse lugar do protagonismo da mulher, que é óbvio, e nem ficar nessa coisa de observação, de bebezão, de, não, ela que sabe, porque aí eu falo em lugar de que acompanhei muitos familiares, né, da minha idade, mais ou menos, um pouco mais velhos, que fica muito assim, não, isso é só com a mãe, ela só quer a mãe, e também não é por aí, eu acho que o equilíbrio é tudo, adorei, já pode me chamar para o próximo encontro com o Marcelo aí falando sobre a paternidade. Foi incrível. Oi, Lilian, quer falar alguma coisa também sobre o A assunto? Nora falou. Será que ela já vai falar alguma coisa também aí sobre o filho? Não, mas assim, primeiro eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Que trabalho bonito. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a profundidade das discussões, né? Não tive oportunidade de assistir todas, né? Mas algumas em especial eu gostei demais, acho que eu assisti, né? Porque eu vi um contexto que hoje raramente a gente consegue, que é entrar numa palestra ou num curso, num congresso, que seja num congresso. Você muitas vezes sai decepcionado com o nível de proposta, não você começa a discutir quase que o óbvio, né? E o óbvio eu acho que eu já tenho, o nosso cotidiano a gente já tem, né? Então, essa reflexão, quando eu falei até no primeiro encontro, eu sou formada há 30 anos, então, imagina assim, uma pessoa que tem mais de 30 anos de carreira, que óbvio, eu sou uma pessoa, né? Aí a Rafa que sabe, uma pessoa que busca demais capacitação, o tempo todo fazendo um monte de especialização, tenho esse olhar, e mesmo assim, quando eu encontro vocês, eu sinto uma profundidade muito grande, quando vocês trazem exatamente o meu rever, principalmente filosófico, amei isso, né? Lá de trás. Quando a gente passa a buscar essa história, que ao longo da vida a gente vai perdendo, a gente começa a focar, né, nesse aqui agora, no que tem de novidade no mercado, o que está trazendo, e quando você vê, você pensa, perdeu exatamente essa perspectiva histórica, filosófica, de como isso foi sendo construído. Então, para mim, foi uma chacoalhada boa. Eu falei assim, que bom. Eu acho que me faz parar com algumas situações que, enquanto psicóloga, vivo, né, de questionamentos, ainda bem, né, hoje, assim, é o meu pensamento, cada vez eu sei que eu sei menos, então buscar cada vez mais o conhecimento, mas que conhecimento é esse que eu quero? Essa é a questão. Porque hoje você abre um Instagram da vida e você está coberto, é o tempo todo mundo sabe tudo. Então você tem que ter muito cuidado hoje, também na perspectiva enquanto profissional, do que você está recebendo. E, infelizmente, o que eu vejo hoje é que a gente consome, tá, qualquer coisa. Então, assim, de antemão, essa é a minha primeira fala para vocês, né? Que projeto bonito, que projeto de profundidade. Na época, até a Rafaela me falou, teve um encontro que vocês falaram sobre o CAPS, né? Eu queria muito ter escutado, ter participado nesse momento da discussão também, porque eu falei para ela, eu convivi tanto enquanto professora da educação especial, né, no município do Rio de Janeiro, como é que isso tudo se dava dentro do CAPS também, fazendo esse acompanhamento das famílias. Então, assim, é só agradecer a vocês, como eu falei da primeira vez, né, e o papel do pai, Rafaela.
O papel do pai é exatamente, a gente tem uma cultura, né, histórica, exatamente essa perspectiva de aonde o pai se coloca na hora de tudo, né? Só na hora da maternidade, na hora da relação, de todo esse contexto construído, ele é de suma importância que a gente repense. Uma das coisas que eu acho interessante na perspectiva da prática psicológica dentro do consultório, eu tenho recebido um número cada vez maior de homens. Para mim, isso já é um fato muito interessante, né? E não é aquele homem que veio até tem alguns casos já com depressão, com caso, né? Então, na hora do sofrimento, não, pessoas querendo parar para se pensarem, autoconhecimento mesmo. Acho fantástico isso, fantástico, né? Já é uma outra perspectiva histórica. Obrigada. Nossa, que legal, Lilian. Bom saber mesmo. E bom saber também que eles não estão se limitando tanto a escolher também somente o terapeuta ou o psicólogo homem, né, para falar com eles. Eles Sim, não estão mais se limitando nesse sentido. Isso é muito bom, né? sim, sim, Quererem com ver, de certeza. repente, até uma outra perspectiva, né? Sim, sim. Inclusive, muitas vezes a família até questiona: será que ele vai aceitar você como psicóloga? Porque ele é homem, né? Quando tem um caso mais sério de depressão e tudo mais, né? E que a própria família questiona esse papel. E engraçado, né? Como é que se dá essa relação? É histórico, né, Marcelo? Muito Então, interessante. eu acho que é por aí. Hoje a gente está revendo esse caminho e tentando entender, né? É, São esses papéis, talvez muito em sofrimento desses novos papéis que surgem mesmo na sociedade e essa nova demanda para eles também, com é. certeza. E nós, como mães também, eu acho que a gente está educando nossos filhos diferente, né? Eu não tive menino, mas eu vejo, né, que hoje tem esse movimento. Eu tenho uma cabeça também, né? Quando eu ficava ali, vai ser menino ou menina? Já, se for um menino, eu vou ensinar isso, 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 isso. Que é justamente o homem ter essa ideia de participação, quanto ele é importante mesmo, até para não gerar isso que a Rafaela comentou, né, Rafa, do homem ali meio que ficar ali naquela posição, ou de pegar isso, a proteção extrema e criar um momento ali de tensão, às vezes, e acabar esquecendo também de outras áreas, ou de repente se alienar completamente e deixar, não, não, ela, a mulher, ela sabe melhor, ela entende melhor. Mas fazer, na verdade, o que o Marcelo também comentou, que é de tomar o posicionamento dele, apitar aquela posição, né? Aquele local realmente importante que ele tem na vida da família, né? Esses debates eu acho também que a gente tem que trazer mais, né, gente? Assim, família, né? De repente também falar ali, né? Que acaba que entra dentro do que. Desculpa. Meu Deus, lembrei do Temer agora. Sempre tive medo de me acontecer isso. Ah, aquele meme do Temer. Mas, enfim, entra esse último tema da palestra da Letícia, que inclusive foi o nosso último encontro, né? Onde nós tivemos ali, realmente foi o nosso último encontro, fechamos bem, né, Letícia? Você É, fechou muito bem. E que já é sobre a família, né? Desde a amamentação ali também é sobre a família. Então, acho que a gente pode, de repente, trazer mais encontros e nesse estilo, eu acho até, né? De todos nós falarmos, a gente, de repente, joga um tema, que cada um, quem quiser, né? Dar fazer uma leitura prévia, às vezes trazer algum retrato, uma menção filosófica ali, da filosofia clássica, de repente, também e vim conversar, né? Vim falar porque, como você mencionou, Lilian, a gente tem muito conteúdo hoje, tem muita opção e muitas possibilidades de aprendizado, mas qual é esse conteúdo que a gente quer aprender, que a gente quer desenvolver mais, né? Que a gente quer ir a fundo e Tem, não é. tem uma questão também interessante e importante, Aline, que é como também a Lilian colocou, que é essa questão da perspectiva histórica, então assim, a história nos serve para não repetir o erro, não é? Então nós temos a modernidade como um grande período que demarca realmente a nossa existência hoje, porque essa configuração de família que nós temos hoje, ela é uma configuração de família burguesa. Então isso foi delimitado pela burguesia. Foi criado um novo modo de organização
em que é valorizada a individualidade, essa coisa toda. Então, assim, é aquele lema, dividir para se reinar, não é? Então, é muito mais fácil você individualizar as pessoas para você dominar o indivíduo do que dominar uma comunidade. A questão é que a mulher antes, ela tinha o suporte comunitário. Então, se você vai buscar lá antes da modernidade, lá na Idade Média, a história da humanidade até aquele ponto era de que a mulher, ela tinha um filho, mas ela tinha um filho dentro de uma comunidade. Então, a mulher às vezes nem preferia realmente ter o suporte do homem. Ela preferia era ter a segurança do homem, o homem tinha que proteger e tinha que prover. Desde que a mulher estivesse protegida e provida, ela tinha um suporte comunitário de várias outras mulheres, várias outras famílias que estavam ali prontas também para dar esse suporte, desde a época tribal do ser humano. Existe aquele ditado tem um ditado africano, não é? Que para se criar uma criança é necessário uma tribo inteira, não é? Aquela história é a história da humanidade, do seu início. Então, a família humana era essa família que vai se alargando, que passa de tribo para uma comunidade, e nós chegamos ao ápice na Idade Média, que era a comunidade cristã, era a cristandade. Ou seja, todo mundo unido por uma fé, uma grande comunidade que se tornou um império imenso. E a mulher, quando tinha um filho, ela tinha um filho nesse meio. Ou seja, ela tinha um suporte imenso nesse meio, de uma comunidade toda para acolher uma criança. Hoje, quando a mulher ela tem um filho, ela tem um filho só, junto com o marido. Quer dizer, a família ela foi reduzida ao aspecto nuclear do pai e da mãe. E esse homem, historicamente, ele não é preparado para isso. Ele não é preparado na sua criação, ele não é preparado biologicamente, ele não é preparado historicamente. O lugar do pai, ele é um lugar funcional, ele não é um lugar tido como o lugar da mãe. O lugar da mãe ele é um lugar perene, é um lugar fixo, é um lugar referencial, ou seja, único. O lugar do pai não, ele é funcional. É tanto que o pai ele pode ser substituído por uma figura paterna. Um avô, ele pode desempenhar a figura paterna para um filho. Se o filho tiver uma referência paterna, masculina, ele vai se guiar por essa referência. Mas ele só tem uma mãe. Tem um ditado em inglês antigo que é Mama's baby, Papa's maybe, né? Ou seja, a mãe é inquestionável, mas o pai, ele é um lugar funcional. Então a monogamia, por exemplo, foi constituída para quê? Para isso, não é? Para preservar essa linhagem, para preservar. A monogamia é, de certa forma, o melhor modo, porque ele organiza uma comunidade de um modo mais, digamos, eu não queria dizer somente organizado, mas é um modo em que você constitui linhagens, constitui famílias, e esse senso comunitário, ele se constitui de modo diferenciado. É diferente de uma sociedade poligâmica ou poliândrica, é diferente. Então, você vai constituir ali, nesse senso comunitário, um senso em que a criança também ela vai crescer já no meio de valores, no meio de, digamos, de orientações para a vida, não é? E hoje não, essa criança nasce num meio familiar em que o pai e a mãe são os dois que vão lidar com esse momento dificílimo, né? Que é uma carga emocional também tremenda. E pronto, ficamos ali isolados, né? Eu quero, inclusive, pegar essa ideia da comunidade, do cuidado, e já introduzir o nosso tópico de hoje, né? Nosso último, né? Já estou sentindo falta já, porque foi muito gostoso estar aqui debatendo, conversando, que é o tópico que é o cuidado, né? O cuidado, inclusive, daquele que cuida, né? Então, a ideia aqui hoje é para a gente conversar como que vocês, nós, individualmente, cada um de nós, fazemos para cuidar da gente mesmo, deixar, né, que os outros cuidem também,
preparar a nossa mente, o nosso psicológico, como que está o emocional, cuidando do outro, né? Como que vocês se cuidam para estar bem, para cuidar do outro. E todos esses as particularidades que envolve isso também, envolve a prática, né, a nossa prática, né, os terapeutas, os consultores, que é o cuidar do outro. Esses detalhes, por exemplo, vocês se sentem em algum momento sozinhos, por exemplo, né? A prática clínica leva vocês a um local ali, às vezes, de solidão, né? De como que é para vocês? Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria também de tratar com vocês, né, para a gente todos nós juntos discutirmos. O peso, às vezes, que pode ser, ou não, de repente vocês não sentem isso, o peso de sustentar, seria interessante falar dessa forma, ou seria mais a responsabilidade ali de estar lidando, né, com vidas, com outros problemas também, e o cuidado também ali que a gente às vezes tem que ter na prática clínica, né, de saber separar também seus momentos, né? Vamos falar sobre isso. Marcelo, você gostaria de começar para a gente falar todos, né? Não tem ordem, a gente vai debater mesmo. Então, a ideia é falar sobre esse primeiro ponto, né, da solidão na prática. Alguém já sentiu ali um pouco que está isolando um pouco, principalmente no mundo hoje, né? Que nossa prática tá, eu não sei todos vocês, mas eu atendo essencialmente online, não faço atendimento presencial ainda. Sinto por isso, porque eu gosto muito do contato, queria ter mais contato pessoal, mas eu também tenho um sentimento de gratidão imenso, sabe? Por Deus ter dado inteligência ao homem desenvolver isso tudo, porque a gente tem possibilidade de estar em tanto lugar, né? Com tantas pessoas, às vezes, que talvez não teria acesso, sabe? Às vezes, talvez no interior, muito no interior do Brasil, já tive clientes não só acesso, às vezes, financeiro, mas acesso também de tempo, sabe? Não poder se separar ali, não tem na cidade deles, eles teriam que talvez viajar para outra cidade. Então, assim, eu realmente sou super a favor do online, acho que é maravilhoso, que trouxe muitas possibilidades para todos, né? Tanto nós, né, no nosso lado, como dos nossos clientes, pacientes, mas acaba sendo um pouco, a gente ficando um pouco isolado também, né? Porque a gente não está numa clínica com outro colega ali também para discutir, conversar, então a gente tem que promover esses encontros, até muito interessante também por isso, para a gente ter essa troca, né, com os nossos colegas. Como é que vocês fazem nesse sentido, assim? Como que vocês promovem essa troca com o colega, discussão, quando vocês se sentem sozinhos, até no sentido de do cuidado, né, que a gente tem que ter e não do segredo ali, do não, da confidencialidade, Sigilo. né, do sigilo, exatamente. Como que é para Eu vocês? posso começar falando? Porque Sim, aí claro. eu vou colocar bem a prática, que é uma coisa que, né, é da onde eu trago esse meu olhar, né? Depois eu deixo para o histórico, o Marcelo colocar lá esse desenvolvimento histórico. Por quê? Porque existe realmente, no início da minha carreira, eu trabalhava muito em clínica, escola, minha vida sempre foi muito escola, mas eu cheguei a trabalhar em clínica. Então a gente tinha trocas, a gente tinha encontros, era maravilhoso. E aí, com essa chegada da pandemia, né? A pandemia ela faz um recorte aí muito grande do próprio online, né? Desse atendimento. Até então nunca tinha atendido online, né? E aí você diz, não, então dá para atender online, então vamos fazer online mesmo, e a coisa começa a acontecer. Aqui no Rio, pelo menos, é muito comum, que é o que eu faço, inclusive, você aluga as salas por aplicativo. Então, você tem as salas, né? Então, você vai alugando ali aqueles blocos de hora. Eu tenho um local que eu trabalho que são 3 salas, e aquilo me incomoda muito, porque você entra e sai, os colegas se cruzam e se cruzam. Oi, oi, eu não sei nem quem é quem, o nome de ninguém. Então, não existe, né? Aí você pergunta assim, a gente tem que buscar estratégia para isso. Então, enquanto eu estou na escola, eu tenho eu coletivo, até demais. Escola é espaço, né? É onde realmente as turbulências acontecem, tudo acontece. Então, ali eu tenho, né? Não como psicóloga, como um profissional que está lidando com a educação especial inserida dentro do espaço escolar. Ok. Quando eu saio disso, me aposento, que eu saio disso e vivo já há 2 anos esse ser psicóloga, né? Só psicóloga. E aí eu me dou conta, assim, da solidão que eu vivo. Eu olho para os lados, saio, entro, saio, né? E aí
assim, eu tenho, aí passei a viver essas angústias, aí você vai para onde? Infelizmente, você busca isso aqui, Instagram, começa a buscar conhecimento, curso, o que, que você vai descobrir, aonde, e tentei, isso eu venho tentando fazer, esses encontros online com algumas colegas. Eu venho propondo, vamos bater um papo, vamos conversar, poxa, acho que a gente precisa troca. Então, semana passada, eu chamei uma pessoa até muito legal, né, muito ligada até à prática da educação especial também, mas que é um viés muito meu. Então, mas sentei aqui online, bati um papo com ela e foi assim super enriquecedor. Tenho certeza que para mim e para ela. Então nós já marcamos para o mês que vem um outro bate-papo. Aí eu liguei para uma outra colega. Então assim, esses são os caminhos que eu estou fazendo, porque realmente é isso. A prática da psicologia, a gente tem a figura do supervisor, óbvio, né? E que isso com a prática nossa, né? A gente começa a ficar também mais distanciado. E aí, quando você, sua própria terapia, mas quando você vê, você está só na prática. Com quem eu troco aquela minha dúvida sobre a depressão? Com quem eu troco se o método do psiquiatra que ele está utilizando realmente está. Então, você, de repente, é sim uma profissão que, em algum momento, ela se torna muito solitária, da minha perspectiva, pelo menos, né? Eu diria que a área clínica da psicologia é a área mais solitária. Então, é realmente um ramo de atuação da psicologia em que o psicólogo ele fica mais isolado em uma atuação que é praticamente nuclear, ou seja, só depende dele mesmo. Se ele tiver uma sala com duas poltronas, ele já está ali a realizar o atendimento. A prática online, eu acho que vem a agravar mais ainda essa situação. Então, se já acusavam a psicologia de ser elitista, agora é que a coisa realmente vai tomar um outro patamar. Só que a clínica psicológica é justamente essa a questão. Ela lida com um objeto também, assim, eu não gosto muito desse termo, mas seria o objeto da prática, o objeto de, de, de atuação do psicólogo clínico, ele é diferente. Porque o psicólogo tem-se a ideia de que o psicólogo, por ser um profissional que pode estar dentro de uma empresa, pode estar dentro de um serviço de saúde mental, pode estar dentro de uma escola, de um hospital, ele vai lidar com a mesma coisa. E não, ele não vai lidar com a mesma coisa, ele vai atuar de formas totalmente diferentes, vai lidar com coisas totalmente diferentes. E o clínico é como se fosse algo mais especializado ainda, porque o psicólogo ele vai lidar com o sofrimento direto. Então é aquele sofrimento direto, ele vai lidar de forma direta com o sofrimento, seja individual, seja em grupo. Só que nós vamos buscar esse sofrimento de onde ele vem, aí vem toda aquela questão que já colocamos, né? Eu hoje, na prática clínica que eu realizo, na prática que eu desenvolvo com o modo terapêutico que eu desenvolvo no NEX, que é o núcleo de estudos que eu coordeno, eu vejo que esse sofrimento ele é inexistente, ele não é necessário. Porque, assim, mas peraí, você está dizendo então que o sofrimento não existe? Como assim? Tem pessoas que sofrem. Sim, as pessoas, elas sofrem. Mas esse sofrimento, ele não é necessário existir. Ele não é um sofrimento real. Porque estamos a lidar com um tipo de mal-estar que é um tipo de mal-estar induzido. Então, as pessoas quando chegam ao consultório do psicólogo, é porque elas lá foram levadas de forma induzida mesmo. Eu digo isso que isso não é aleatório, isso não é uma coisa. Os nossos tempos são tempos realmente para a pessoa adoecer, para a pessoa Mas ficar mal. posso fazer um contraponto, Marcelo? É, Sim. tudo bem que foi induzido, mas não deixa de ser. A pessoa está sentindo. Tá, foi um sofrimento induzido, mas não deixa de existir o sofrimento ali. Mas o que é que eu quero dizer quando não existe o sofrimento? O que eu quero dizer é o seguinte: é que o ser humano, em termos da sua experiência, da sua vivência, o que existe realmente é alegria, é tristeza, é melancolia, é dor.
tá a entender? Quando nós falamos desse mal-estar específico, que é o sofrimento que hoje nós relatamos, não é algo que sempre existiu. Não é algo que sempre existiu. Porque sofrer, se você for ver, é praticamente um verbo que precisa de complemento. Mas sim, claro, a solidão Você que nós sofre uma estamos. queda, você sofre um AVC, você sofre alguma coisa. Quando E- falamos hoje de sofrimento, é algo que todo mundo entende e compreende muito bem como se fosse algo em si mesmo. E nós estamos falando desse mal-estar que surge num período específico. Esse mal-estar é para você ver como isto é uma coisa tão grave, porque é uma coisa que permanece. Os nossos filhos nasceram e eles vão sentir isso. Esse misto de uma tristeza com uma ansiedade, é uma coisa que as pessoas não conseguem explicar muito bem. Então, assim, sim, o sofrimento está ali, mas o sofrimento de quê? Se vamos precisar de um complemento para a pessoa pôr e qualificar esse sofrimento, essa pessoa está sofrendo de quê quando ela chega ao psicólogo? mas a gente está, só para eu me organizar aqui as ideias, a gente está falando nesse momento, né, que a gente está tentando focar aqui no sofrimento, ou na solidão que às vezes a nossa profissão traz, né? É da No mesma ordem do consultório, sofrimento da pessoa que chega, tá? Não é diferente. É isso que eu estou a explicar. Então, diz que eu acredito que a modernidade, né, a contemporaneidade, in- induz, não, mas propiciona, né? Não sei se eu estou usando errado a palavra, esse individualismo e a gente está se sentindo mais isolados, mais sozinhos em bolhas, né? Vamos dizer assim. E claro que a natureza da nossa profissão adiciona um pouco a isso, né? Adiciona um pouco mais essa estarmos um pouco mais isolados. Mas, claro, com certeza, a modernidade faz a gente estar naturalmente nessa posição, né? É meio isso que você está falando? é interessante a natureza do diálogo, né? Porque você já chegou lá. Então, assim, essa solidão do psicólogo, ela também é induzida. É uma solidão que nós nos pusemos porque o psicólogo, claro, não foi um psicólogo que fez, mas vamos dizer, a área da psicologia ela foi moldada nesses termos que a contemporaneidade impõe, e que isto acaba por fazer também sofrer de solidão o psicólogo. Tal e qual sofre de solidão aquele que chega ao psicólogo também. Uhum, Então é por isso a importância, por exemplo, do psicólogo também ter um acompanhamento. Ele, não um acompanhamento psicológico propriamente dito, mas um acompanhamento técnico, um acompanhamento diferenciado, que aí seria a supervisão. É importante o psicólogo ter supervisão profissional, porque não é só um espaço técnico em que ele põe ali a falha técnica ou a necessidade dele desenvolver-se tecnicamente, mas ele também põe lá essas questões em debate, que são questões que surgem na sua prática, né? uhum. Da sua Mas solidão, da sua. E isso está totalmente ligado à segunda questão, que é o peso. Está totalmente ligado. isso aí em relação ao peso, eu concordo plenamente que não precisa existir, sabe? Se a gente não tomar cuidado, né? Aí passa assim a existir. Mas se a gente está trazendo essas discussões, como a Lilian fazendo também essas iniciativas, trazer colegas, conversar entre si. Então, pode falar, Marcelo. Tô vendo já que você tá, você Porque tem uma ideia ficou diferente. realmente mal explicado essa questão do sofrimento. Ele não Uhum, existir. Eu digo que o sofrimento ele não existe, da mesma forma que eu falo que os conceitos da psicologia eles são inventados. Por quê? Porque se você for ver o sofrimento que nós sentimos em termos psicológicos hoje, ele é um sofrimento induzido, criado. Por quê? Porque a nossa interioridade hoje, da forma que a experienciamos, é uma interioridade artificial. Então, quando nós experienciamos essa interioridade,
Nós estamos experienciando uma realidade virtual que foi criada, uma espécie de realidade abstrata que foi criada. E nós acreditamos nisso. Quando nós acreditamos nisso, nós damos força a essa cultura desse individualismo subjetivista. O sofrimento está aí. Se você for ver o sofrimento, se você vai, toda prática psicológica, por exemplo, a Lília é uma psicóloga experiente. Todo psicólogo que vai se tornando experiente na prática clínica, ele vai vendo que o sofrimento ele tem raiz em um único lugar, que é no que se chama do eu. É o que Freud chamou de narcisismo. É que várias vertentes vão trabalhar que é a vaidade própria, constitutiva dessa interioridade subjetiva humana. Então o eu ele precisa para subsistir, para ele poder, você poder acordar todos os dias de um certo teor de vaidade. Porque isso é como se fosse uma autoproteção. Ele precisa assim daquele impulso de dizer assim, poxa, eu sou bom, eu sou assim, eu sou assado. Porque se você entrar no movimento de autocomiseração e dizer assim, porra, poxa, eu sou ruim, eu só faço tudo errado, eu só faço tudo assim, você vai afundar em quê? No sofrimento. O sofrimento é a fragilização desse eu, desse self. Pode chamar do que quiser, mas é esse interior abstrato que chamamos de identidade. O sofrimento contemporâneo que se chama é sofrimento de identidade. E essa identidade hoje ela está fragmentada a um nível que se extrapolou muito. Se extrapolou para o campo da sexualidade, de tudo, da identificação coletiva, de tudo. Esse sofrimento ele é inexistente porque se nós tivéssemos a noção de transcendência do ser humano, você deixa de sofrer. Você não sofre mais desse mal-estar. Você passa a ter tristeza, a ter alegria. Você pode ter momentos de melancolia? Pode. A melancolia é o que chamamos de depressão. Sempre existiu na humanidade. Sempre existiu dor. E a dor não quer dizer que é somente a dor física. Existe a dor proporcionada por um evento traumático. Existe esse tipo de dor. Mas assim, o sofrimento ele não existe por quê? Porque é da mesma artificialidade dessa interioridade que nós acreditamos que temos. Todas as pessoas chegam no consultório psicológico com essa crença. E a raiz do sofrimento é justamente essa crença. Posso? Pode, por favor, por favor. Bom, eu vou me ater, assim, à parte específica da solidão, tá bom? Do terapeuta, do orientador, enfim, do consultor. Eu estava recentemente num congresso de terapeutas de casais e houve uma parte, uma palestra, em que o palestrante falava exatamente sobre a solidão do terapeuta. E eu achei muito interessante porque ele trouxe para nós a visão, né? Pediu para que nós fechássemos os olhos. E ele disse assim: olha, se imagina sentando deixando algum papel, ou seja, papel de pai, né, de marido, enfim, de esportista ou de algum outro trabalho que você não fez uma transição de carreira, que você ainda tem, e sentando na frente do computador para atender online. Então, você vai iniciar um novo papel. E aí, diante de uma outra pessoa. Então, diante de um sofrimento, diante da dor humana, da dor da alma, ou de questões e de ações suicidas, ou questões importantes do relacionamento conjugal, né, de um divórcio, enfim. Ah, meu marido saiu de casa depois de estar ali conversando com o casal 5 sessões, infelizmente o marido sai de casa. E aí, passam 50 minutos. Ah, vai fechar ali a aba do que seja da plataforma que se estiver utilizando, e é você e seu reflexo ali na frente da tela, né, da tela escura, tendo que se restabelecer e voltar para o seu papel anterior, que seja, no meu caso, né, voltar para os meus afazeres ali, porque
no andar de cima ou no quarto ao lado, os meus filhos estão me esperando para tocar o papel de mãe, né, de esposa, enfim. Então, existe, né, esse misturar de sentimentos e de papéis e de como é que a gente sai de um lugar e vai para o outro. E especialmente pensando no sigilo, né? Você não pode compartilhar isso com o seu cônjuge. Então, às vezes algumas situações nos tocam profundamente e mexem conosco, de fato, e como que a gente consegue separar, né? E sem contar para o cônjuge o que aconteceu, sem expor o seu paciente. E diante dessas discussões que ele trouxe nessa palestra, nesse congresso que eu estava, no fim, a gente percebeu que nós não somos suficientes. Nós, de fato, nunca seremos, como terapeutas, psicólogos, enfim, orientadores familiares, né? Então, a solução não está em nós, ela transcende de nós. E o que ele trouxe de forma de nos sustentarmos, e é de fato o que eu também faço, são as práticas espirituais. Então, independente de qual religião, mas isso precisa estar acima de nós, né? Algo maior e superior é que sustenta é, essas relações em que você está em contato com tanto sofrimento humano e que precisa se dividir, ainda assim ter o sigilo, estar bem para um outro momento, novamente, uma nova sessão. Fora isso, o que a gente já sabe, as supervisões e a própria terapia, né? Mas eu quis trazer isso porque, além de ser algo que eu faço, também foi algo que foi dito nesse congresso e eu percebi que essa solidão, né? A solidão do terapeuta diante da. Especialmente, eu acho que quando a gente está no consultório, parece que o espaço físico, a gente ainda consegue se sentir diferente. Então a gente pega ali o carro, tem um tempo para esfriar, né? E chegar até um outro local que seja a sua casa. Mas dentro da sua casa é só você e o computador e a tela. Então o espaço é muito curto e o tempo de resposta para você voltar a desempenhar outras funções também é muito curta. Então, É, como a gente precisa de fato ter algo além que consistente. É isso que eu é, queria trazer. é interessante mesmo. Tá me ouvindo, né? Achei que estava fora. É isso, e também não só do aspecto emocional, né, o lado emocional, mas o lado prático também da vida inteira, né, de todo o resto da vida, de uma prática, do cuidado com a clínica também, né, de contas, recibos, agenda, né, algumas pessoas, provavelmente, acho que a maioria faz sozinho tudo, né, marca, uns outros às vezes tem secretário que ajuda bastante, né, mas marca, então tudo, juntando tudo isso, né, que é o teu dia a dia ali para cuidar da parte prática da tua clínica ou do teu negócio, da tua casa, né? Então também tem o ser, né, psicólogo, ser terapeuta, ser consultor, ter que estar ali, respira agora, né? Esquece do mundo lá fora, entra nesse momento ali, você e o seu cliente, e depois deixa também, né? Depois deixa lá naquele momento também. Mas realmente eu senti, desde que eu comecei a atender, senti mais ainda a necessidade de fazer terapia, né? De estar em atendimento, né? De ter alguém comigo, para eu discutir essas coisas também. Porque às vezes na supervisão não é possível, né? Da gente ir tão dentro da sua particularidade, né? Você vai trazer as questões dos teus casos, mas você não entra no teu particular, né? Da onde vêm certas coisas também, porque você está daquela forma. É bem interessante também. É bom saber de vocês, né, que tem mais experiência também, como que vocês vão lidando com isso. Posso Porque fazer uma aí, pergunta? claro, Oh, pode. desculpa. Não? É uma coisa que me passou aqui na cabeça, né? A gente, nas colocações de vocês sobre, né, o quão o psicólogo é sozinho, enfim, lógico, se ele está na escola, como eu falei, tá em grupo, né, de acordo com a atuação dele. Mas na clínica, óbvio, ele realmente ele estaria só, né? E que isso traz uma questão, a supervisão, como eu falei, ela se faz ao longo da carreira, está posto, a terapia está posto, né? E, mas, por outro lado, eu fico pensando assim, se a coletividade ela acaba sendo uma força, né? Aquela mãe que nasce numa comunidade que tinha todo o apoio e se vê hoje em outro papel. Então eu fico pensando assim, o psicólogo clínico, óbvio, com toda a questão da ética, com toda a questão, não vou sair para, olha, acabei de atender um assim assado, não é isso, né? Mas se você não tem, que é isso que eu estou falando, é diferente. Quando você abre uma porta, você está numa clínica, você abre uma porta da tua sala, teu paciente foi embora,
e você tem ali várias pessoas, né, não é possível que só eu passo por isso, e essas pessoas, elas não se unem num propósito, até de discussão, até de vamos fazer juntos, vamos criar um projeto. Por que, que a clínica, né, enquanto clínica, ela não pode criar espaços de discussão? E aí, clínica, que eu digo que sejam salas, locais que vocês possam dialogar, a gente possa dialogar melhor sobre determinada situação, não sobre o que está acontecendo ali especificamente. Eu não vou falar do João, eu não vou, mas podemos falar sobre o sofrimento, o que é exatamente que sofrimento é esse. Então, é exatamente esse ciclo de discussões, né, que É, acabam levando a gente para o lugar, porque se a gente está conversando aqui, aí a Rafaela coloca ali, né, feliz é a pessoa que aprende a sofrer. Então, assim, aí eu já vou me questionar aqui sobre algumas coisas. Isso leva né, ao crescimento. Então, assim, eu acho que fica uma pergunta até também aí histórica, filosófica, eu já olho para o Marcelo já vai me dar essa resposta. Porque, assim, seria alguma coisa histórica que coloca esse, né? A gente pensa logo na figura de Freud. Me vem logo Freud sentado ali sozinho, fecha a porta, né? E isso não dá para a gente também uma fragilidade, e aí é aquilo, né? É elitista. Aí a gente se torna realmente aquele profissional que vai pagar uma consulta caríssima, né? Aqui no Rio de Janeiro, no bairro em que eu atendo, são consultas bem caras, e você se torna elitista, sim, infelizmente. Mas você tem meios de criar, de fazer movimentos coletivos para transformar isso. Então, tá entendendo o que eu quero colocar? Essa individualidade também não nos fragiliza? Pensei agora. Ah, a questão aí, eu acho que também é ideológica. Essa discussão da psicologia ser elitista é o viés revolucionário chamando a psicologia liberal de elitista. O que a psicologia liberal está interessada é na tecnocracia do Estado, é em defender a tecnocracia do Estado, a recolocação do indivíduo na sociedade, a funcionalidade deste indivíduo. Então, ela não está interessada em justiça social, ela está interessada em funcionalidade. Se esse indivíduo funcionar bem, ele volta para a sociedade e ele será produtivo. E também tem o ideal de felicidade que é ligado à individualidade. Se nós formos ver, por exemplo, a etimologia da palavra sofrimento, em latim, nós vamos ver que é suportar de baixo. Ou seja, embaixo você suporta algo. É por isso que sofrer ele precisa de complemento. Então, assim, eu vi até o comentário da Rafaela e pela filosofia moderna, nós somos levados a esse pensamento de que o sofrimento ele faz parte da condição humana. O sofrimento ele não faz parte da condição humana. Se nós formos ver até a questão espiritual, por exemplo, da tradição católica que prevaleceu até o fim da Idade Média, nós vamos ver que o sofrimento foi uma escolha do homem. Quando ele se corrompe, quando ele desobedece, quando ele realiza o mal, ou seja, o sofrimento ele passa a ter uma conotação negativa. Mas se nós formos ver filosoficamente, por exemplo, na antiguidade, o sofrimento ele é Atlas, a figura daquele deus, Atlas, que segura o mundo nas costas. Atlas ele foi punido para segurar o mundo nas costas. Então, aquele é o sofrimento que é colocado para ele. Esse sofrimento que nós estamos a tratar aqui, eu prefiro denominar de mal-estar. Esse mal-estar é um mal-estar induzido na modernidade, da mesma forma que é induzido esse mal-estar como sofrimento. E é por isso que esse sofrimento ele passa a ser subjetivo. Porque esse sofrimento ele não tem nome, e esse sofrimento ele vai povoar a nossa interioridade. Porque as pessoas passam a acreditar que tem interioridade. O ser humano ele não possui interioridade. A interioridade do ser humano é biológica, é o nosso corpo, é a nossa fisiologia, é a nossa anatomia. O que existe é uma ordem que está envolvida no material que vai além da matéria.
que aí é a transcendência da nossa alma. Por que as pessoas não falam disso hoje cientificamente? Porque não as interessa. Não as interessa retirar a humanidade dessa ignorância de que esse sofrimento ele não precisa ser sustentado dessa forma. É por isso que o psicólogo ele é solitário na sua prática, mas ele não precisa sentir-se totalmente solitário. Só que é muito difícil quando o psicólogo tem contato com essas pessoas que têm um sofrimento, mesmo ele não tendo esse sofrimento, ele sofre a carga negativa disso. A carga negativa do discurso, a carga negativa que nós temos que passar a acreditar que vem do mal. Um dos aspectos mais importantes da modernidade é como o filósofo Goethe fala, que é um dos poucos bons da modernidade, o alemão Goethe, ele diz de que a estratégia mais astuta do diabo foi ter se feito crer que ele não existe. Ou seja, se o diabo não existe, não existe o mal. O mal e o bem se torna relativo, o certo e errado se torna um ponto de vista. E aí nós hoje vamos fazer o POV, né, o POV. E as discussões, se nós formos passar para o POV, elas são infindáveis, porque parece então que a verdade se torna também a verdade do indivíduo. Então, assim, a questão fundamental é que a verdade não é de ninguém, ela é revelada pela nossa inteligência e, em última instância, porque a verdade é justamente um atributo também criado. Ou seja, nós nos deparamos, nós podemos ter acesso à verdade revelada. Agora, a questão é o seguinte, é que o psicólogo, quando ele deixa de acreditar que o mal existe, ele tira essa porção, porque agora é denominado de espiritualista, não é? Então, assim, é como se fosse mais uma porção. Existe o psicológico, existe o físico, então, essas várias fragmentações da realidade, não é? O psicológico, o físico, o espiritual, pronto. Aí, cada um tem que ficar dentro da sua porção. Nós não podemos misturar essas coisas. E a Letícia colocou algo super importante. Esse aspecto ele não se distingue, ele não se separa da nossa experiência. Ele está sempre presente. E existem pessoas que chegam bastante carregadas dessa dor, dessa carga, né, negativa. E as pessoas às vezes estão a fazer o mal, elas estão a praticar o mal e elas não sabem, infelizmente. E deste mal não irá advir nada de bom. Para a gente ir caminhando um pouco em direção ao fim, à conclusão, Lili, eu queria até te perguntar para todos aqui. Enquanto você estava falando, né, sobre as iniciativas, você tem colegas às vezes que estão se reunindo também, eu fiquei pensando, eu não tive experiência ainda em grupos de terapia. Alguém aqui teve? Tem? Já tentou? Já fez? Você, Marcelo? Como é? Você acha? Qual a tua ideia sobre isso? Assim, eu nunca fiz, eu nunca participei e nem estive organizando também. Eu queria, me parece interessante a ideia, né? De ter ali um grupo onde, é claro que o estilo terapêutico provavelmente muda totalmente, mas eu acho que nós estamos caminhando, né? Estamos, tanto nós, do lado profissional, quanto os nossos clientes ou pacientes, ficando muito isolados. E esse sentimento de comunidade, estarmos juntos, de olhar para o lado e falar, ele também passou por isso, a gente se identifica, se sente menos sozinho ali naquela dor. Eu acho, me parece interessante, me parece um dos caminhos, de repente, que a gente pode, né, pensar uma solução, não solução, mas um way out, né, desse isolamento que a gente tem vivido. Rapidinho, já pensa em um encontro dentro do Áurea. Todos os assinantes do Áurea se sentam para
Se Boa encontrar, ideia. conversar. Boa ideia, Letícia. Vamos fazer, com certeza. A Aura, eu acho que vai poder ajudar bastante, inclusive, né, enquanto a gente está lidando ali. Os encontros, às vezes, vai nos ajudar no aspecto emocional, e o Aura vai ajudar no dia a dia ali da tua clínica, né, da gestão também, e também dessa comunidade, porque eu espero muito, assim, se pensar num projeto, uma ideia, um sonho, eu gostaria que o Aura se tornasse, para além de uma ferramenta de gestão, realmente o meu sentimento, assim, é que pudesse se tornar essa comunidade nossa, sabe, dos terapeutas entre si, psicólogos, consultores, as pessoas que estão ali exercendo cuidado, né, de alguma forma, cuidado com a saúde mental, da gente se estar entre comunidade, entre si, juntos e promovendo esses encontros, sabe? É bem o que eu espero, que se torne esse ecossistema de ajuda mesmo, tanto ajuda prática, como esse é, falar network soa muito frio, né? Porque é, claro, uma ideia, uma necessidade nossa, ter um marketplace, cuidar da parte de marketing mesmo, promover a nossa clínica, a nossa prática, claro. Mas tem o outro lado que não é só o network, não, é esse senso de comunidade, tá em tribo, sabe? Tá ali entre nós. Mas pronto, agora falando também dessa ideia também de em conjunto, porque eu acho que se a gente pensa em terapia em grupo ou um encontro, né, como parece o AA funciona tão bem, né? Então, talvez é uma maneira também de diminuir, não colocar a psicologia ou a terapia, as terapias em geral, num patamar ali tão elitista. Quem tiver a opinião ou experiência, né? Eu realmente não tenho. Eu já trabalho, inclusive, com terapia em grupo. Trabalhei desde o início, né, 30 e tantos anos atrás. Gostei demais do resultado. Fiz uma especialização em psicodrama, então deixa eu fazer um recorte aqui. Eu fui professora de teatro, né? Então, assim, o teatro me traz essa coisa já de grupo. E quando eu terminei a psicologia, eu fiz uma especialização na Delphos de psicodrama. Então, óbvio que isso foi me levando para um lugar que era exatamente a terapia em grupo. Trabalhava na época numa clínica e nós montamos um grupo, né, um grupo terapêutico, foi maravilhoso. Eu participei, eu mesma, eu fui atendida num grupo terapêutico também, de terapia, né, em grupo, que eu amava. Então, assim, teve um resultado muito forte na minha vida, a partir do momento que eu começo a perceber. Eu acho que o outro, ele te move muito. Eu gosto do grupo por isso, né? Ele te move. Quando, lógico, são duas coisas distintas. Quando a gente está falando da terapia, né? Essa terapia individual, que é essa terapia que eu vou realmente dar conta, né? Aí eu estou agora tentando associar, como a Marcela falou, do mal, né? Tentar associar aí aonde estão essas questões, se ele não existe, se ele foi colocado. Marcelo, você fala coisas bem profundas que a gente tem que parar para poder conectar onde é que está isso na prática, mas eu vou chegar lá, hein? Vamos lá. Então, assim, eu vou tentando dentro da prática, né, do grupo. Eu estou ali, eu acho que o outro, ele te move. Ele te faz pensar assim, não estou sozinho, o outro também passa por isso, é isso. Então, assim, vai caminhando. Então, a prática em grupo foi um viés na minha prática clínica, né, que eu trago isso exatamente para o grupo clínico, formando, e foi dando um resultado muito bacana. Depois eu fico um período muito grande, né, atendendo individualmente, e agora, recente, eu senti a necessidade muito grande de voltar exatamente com um grupo terapêutico, sabe, ter esse grupo. Talvez uma questão da psicóloga, não sei, mas eu começo a ver as minhas clientes, principalmente mulheres, se sentindo muito só, principalmente mulheres de 50 a mais. Porque essa solidão é a hora que ela bate na porta, os filhos saem de casa, os filhos vão morar no Ceará, olha que coisa. Aí, né? Mas os filhos vão para o Ceará fazer o quê? E aí, mas sério, as minhas clientes todas começam a relatar, né? Amigas, pessoas que vão chegando. E aí, o que eu percebo? Não, tá aí, eu acho que é uma hora também delas perceberem que essa voz, essa dor, não é só delas, que esse Uhum. sofrimento que nem existe, mas que está ali, que está posto, como é que elas podem trabalhar. Então, eu comecei, e aí sim, uma coisa que eu nunca tinha feito, porque eu tenho pessoas, tudo que é estado,
E eu falei, vou tentar online, vamos ver se eu vou dar conta, como é que isso vai acontecer. E vou falar para vocês. É o terceiro mês, tem sido assim maravilhoso, maravilhoso. É, tanto o feedback, né, Rafa? A Rafa está participando ali comigo. É, feedback, quanto você nota. Eu sou uma terapeuta que eu gosto desse movimento quando eu olho e vejo o crescimento do meu paciente. Eu adoro, gente, eu adoro falar, você não precisa mais nada, não precisa mais me ver. Tchau. Né? É a hora mais gostosa, porque você diz assim, nossa, né? Minimamente, mesmo a única coisa que sei é que nada sei, mesmo assim, eu consegui mostrar para essa pessoa que ela pode caminhar, né? Eu acho que é isso. E o grupo me dá essa força. Eu sinto isso, trabalhando em grupo. Lilian, eu queria muito ir um dia. Eu tive o convite, né? A Rafa me chamou, não pude nesse dia, mas inclusive eu vou falar, abaixa ali para 40, de repente, porque eu acho que está começando, né? Não sei se ali pelos 30 também alguém. Eu não tinha. Eu realmente senti essa necessidade. Não sei se porque antes eu era muito eh, externa, né? Vamos dizer, estava sempre trabalhando em empresa, tinha muitas pessoas, e filho pequeno, e colegas, né? Mães dos colegas, então estava mais movimentada a vida nesse sentido. E acho que, né, o fato de morar fora, pandemia, foi me deixando, aí coincidindo com a idade, né? Realmente, coisa que eu nunca pensei antes, que eu sempre fui rodeada de amigos e tenho meus amigos e tudo, nunca senti falta de amigo, nunca senti falta dos amigos, porque eu talvez, provavelmente, muito provavelmente estava sempre com eles, né? Agora eu sinto essa falta de estar em algum lugar, né? Assim, mesmo, mesmo que de repente num ambiente online, mas estar como uma pessoa, não como mais um na multidão, vamos dizer assim, né? Isolado ou sozinho no estudo. Porque hoje a gente está praticamente, a gente estuda sozinho, porque, né, não vai, às vezes, muitas, não vai necessariamente para a faculdade pessoalmente, né? Faz online, faz híbrido, trabalho online, né? Então, tudo praticamente vai ficando online, o que é muito bom. Tem o lado bom mesmo, né? Porque torna possível a gente estudar, de repente, até no local, né? Tô aqui, tô estudando ali, ali. Tô estudando aí, onde você tá, né, ô, Lília? No Rio de Janeiro, maravilhoso, né? Bendita tecnologia. Mas também, se a gente não fizer esse movimento forte de estar em locais e tentar achar os seus comuns, né? As pessoas que estão, às vezes, de repente, passando por situações semelhantes, né? Então, eu tenho sentido essa falta de pertencer mais a um grupo, sabe? É, que pena que acabei não falando, nossa colega saiu e estamos caminhando para o sorteio, mas eu acho que eu vou colocar o nome dela assim mesmo, porque ela esteve aqui até agora, né? Que foi a Sara. Ela teve uma dificuldadezinha para entrar no início. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? O assunto é muito gostoso, muito interessante, mas já estamos caminhando para 1h30 de encontro. Estava querendo fazer agora, né, o fechamento, fazer nosso sorteio, que a gente colocou o Letícia e o Marcelo doaram muito gentilmente os livros deles, os e-books deles. Então eu quero fazer o sorteio daqui, as coisinhas que a gente quer sortear. Eu coloquei em aberto 2 livros que eu queria dar, mas eu acho que talvez vocês já tenham. Não sei se a Rafa já leu, já tem. Se quiser, se vocês já tiverem, podem escolher um outro livro que eu dou de presente também, tá bem? Então vai ser o livro o e-book da Letícia, o e-book do Marcelo, juntos. Daí o outro livro que vocês escolhem, se vocês já tiverem um desses aqui, você escolhe um deles, mas se os já tiverem, a gente pode discutir outro. Eu coloquei nessa suspeita, eu escolhi Metafísica e ai, Jesus, essa tecnologia. Aqui, penando com a tecnologia, né? Tá bom, leem rápido. O Homem em Busca do Sentido, de um Sentido, né? Do Viktor Frankl. Se você, não sei se você já tem, a gente muda se for necessário. E 1 ano de acesso ao Aura Therapy Hub. Por favor, quem, né, ganhar, por favor, me deem o feedback, usem bastante. Espero que seja assim mesmo de uma grande ajuda, né? Eu comecei a desenvolver pensando, primeiro era para mim, né? Eu falei,
companheiro, ele é desenvolvedor de programas, então eu falei, Darren, pelo amor de Deus, eu preciso de um lugar só para tudo, porque eu tinha Zoom no lugar, ou Meeting, né? Zoom, outro lugar salvava os documentos, né, as notas das sessões, outro lugar fazia agenda, estava tudo espalhado. E eu tava meio que ficando louca com isso, que eu queria abrir uma coisa só e tá tudo lá. As notas das sessões, o que os meus clientes pagaram, deixaram de pagar, o meu financeiro, a agenda, né? Onde eles agendam também. Então, não estava podendo ali muito contratar uma secretária. Então, meio que a gente desenvolveu tudo. Tem uma secretária virtual ali para você, tem a agenda, tem uma landing page, né? Um website assim mais simplificado, que você pode fazer alguns ajustes, mas é um pouquinho mais limitado, né, nos ajustes, mas a gente quer desenvolver e, de repente, quem sabe, né, ali esse website vai ficar até bem mais estruturado, mas vai ter o suficiente que você precisa para divulgar a sua prática, para fazer os agendamentos, vai ter ali um booking page também, o marketplace, e eu espero que a gente cresça a comunidade, né? A comunidade já eu vou, né, dar ali o espaço e a gente que vai fazer, alimentar isso mesmo, um ajudando o outro, dando dicas, passando PDF, né, de recomendação de livro. Ah, eu uso isso, eu faço aquilo. Então, assim, essa comunidade a gente mesmo que vai desenvolver. Tomara que seja. Agora vai. Conseguem ver o News Prize aqui? Participantes? Sim. É? Tá bem. Então, vamos lá. Rafa ganhou. E-book, Lilian, livro. A Livro. Sara. A Sara, Sara, o o acesso. acesso. A Sara ganhou o acesso. Então, vou colocar aqui, vou tirar um print. Pronto, depois eu aviso para ela. Parabéns, meninas. É bom que eu... Você foi o livro, né, Rafa? Não, o O e-book. O e-book. Ah, e-book. tá. Ah, Lilian, depois então, pelo WhatsApp, a gente conversa, você me fala qual livro que você quer, tá bom? Tá bom, Aí eu mando combinado. para você aí no. Rafa, eu vou entrar em contato com você também para te mandar o e-book, tá bem? O Marcelo também vai falar com você, Rafa. Os dois e-books, viu? Gente, olha, Também irei mandar por e-mail. muito obrigada pela presença novamente. Obrigada, meus parceiros aqui nessa jornada. Foi muito bom, foi desafiador e gostoso ao mesmo tempo. Aprendi bastante, desde coisas, sabe, assim, práticas de internet, como marketing, que ainda temos muito a evoluir, mas foi muito gostoso, muito bom, né? Que a gente esteja praticando essas coisas, nos desafiando, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Ir aprendendo, aprendendo, aprendendo. Obrigada, gente. Vamos fazer mais. Quando um de vocês promoverem alguma coisa também, algum encontro desse, por favor, me chamem, né? Eu gosto muito de estar aí conversando, discutindo, tendo ideias que às vezes a gente demora um pouco, né, Lilian, para jogar para prática, né? O Marcelo fala umas coisas que a gente fica uma semana inteira matutando assim, o que ele realmente quis dizer com isso? Mas É, vamos indo, que o bom é que vai, depois é. tem os bastidores, eu fico instigando, Marcelo, mas o que que você falou exatamente? E como que é isso? E como que é aquilo? Perguntando para Pois é, ele. aí você tem essa intimidade. Eu, como não tenho, o que que eu faço? Eu vou pesquisar. Aí, dando essa e lendo, e isso é muito bom. Agora, é É isso, isso, né? é muito bom. Você vai pesquisar, deixa eu lembrar aqui mesmo, o que que foi, o que que esse carinha falou lá atrás, que eu sei que eu li. Então, aí você pega, eu achei um livro, olha, Marcelo, você ficar. Que eu tinha todas as minhas anotações, né, da história, né, da filosofia, como é que isso veio. Aí eu fiz uma conexão. Olha, foi uma coisa tão legal, assim, com outros aprendizados, né? E é isso. A gente tem que aprender a sair desse lugar do aqui mesmo, do estar chegando, né, da superficialidade. A gente precisa. E se a gente, é o que ele fala, o mal existe, a gente não se dá conta. E esse é um caminho, você ficar sentada, deixando a coisa acontecer, né? É. Muito bom a gente se colocar nessas discussões. Obrigada, gente, novamente. Um beijo. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.